Meus queridos, nós vamos gastar um tempo em oração novamente, mas nós vamos gastar um tempo em oração especificamente pelas nossas vidas e pelo mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é um ponto do encontro em que algumas verdades começam a ser lançadas sobre nós, alguma luz começa a ser derramada sobre o nosso coração e nós precisamos da cooperação do Espírito Santo, jogando sobre os nossos corações a nossa verdade. Só o Espírito é capaz de aplicar a verdade de forma adequada aos nossos corações, sem culpa, sem peso, com temor, com arrependimento. Só o Espírito é capaz de fazer isso. Ele é dócil, ele é firme, ele é santo, ele faz com uma sensibilidade que é divina, que ser humano nenhum nessa terra possui. Então eu queria que nós orássemos por nós e por uma visitação do Espírito Santo sobre nós, derramando clareza de quem somos, do estágio em que estamos e da revelação dele aos nossos corações. Vamos fazer isso? Vamos lá, de 2 em 2. Vamos levantar nossas vozes em oração novamente. Pai, nós te louvamos. Tu és santo. Tu és amoroso. Senhor, obrigado porque o Senhor não nos deixou só, mas o Senhor nos enviou o teu Espírito Santo. Pai, bendito é o teu nome. Espírito Santo, nós dizemos que te amamos. Nós pedimos perdão pelas ocasiões que temos te entristecido. Pedimos perdão pelas ocasiões em que o Senhor não tem alcançado os nossos corações como o Senhor desejaria. Espírito Santo, visita-nos nessa noite. Contempla-nos com a tua verdade. Tu és Espírito da verdade. Vem, Senhor, vem sobre nós e ajuda-nos a vermos quem somos. Ajuda-nos a tomarmos as decisões que precisamos para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos terminar agora à noite de ver alguns textos sobre o papel das mulheres. Qual é o principal papel de uma mulher na vida? Pessoas. É o principal papel. Isso vem de muitas formas, mas o principal papel dela é pessoas. O alvo que Deus estabeleceu para a mulher é gente, né? É isso que nós estamos vendo e nós estamos gradativamente comprovando isso nos textos das Escrituras, né? Nós estamos olhando nas Escrituras essa realidade e vai ficar um pouco mais claro para os irmãos como que é forte essa questão de que o Espírito Santo reservou para as irmãs o papel de cuidar de pessoas. Vocês querem ver? Vamos avançar um pouquinho mais. Nós passamos muito superficialmente por Provérbios. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 49. Abram lá, por favor. Como eu tenho tentado dizer para os irmãos, o Senhor ele é tão amplo, ele é tão grande, a divindade ela é tão extensa, que Deus não consegue expressar um mínimo daquilo que Ele é através de um gênero apenas. Ele então expressa através tanto do homem quanto da mulher. Deus, em alguns momentos, Ele toma algumas funções da mulher para mostrar como Ele é. Não tem nada a ver com Deus ser masculino, feminino, essas besteiras que são cantadas, nada a ver com isso. Deus é Espírito. Simples assim. Nós não temos que gerar confusão se é homem, se é mulher. Não existe nada disso. Mas Deus toma os papéis do homem e às vezes os papéis da mulher para expressar quem Ele é no seu caráter e na sua essência. Aqui,
Deus se compara a uma mulher. E ele então vai dar pistas para nós de como uma mulher tem que se portar. Olha que interessante, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se de seu filho que acabou de nascer, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? 49:15. Isso? Vamos lá. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de vós. Eis que nas palmas de minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Vamos parar aqui. Queridos, Deus diz que uma mulher não se esquece do filho do seu ventre, do filho que ainda mama. Mas Deus é tão singular que ele diz assim: ainda que isso viesse a acontecer, isso acontece? Acontece. Tem mãe que por um problema qualquer, ela não dá conta de ouvir o choro do filho, de ver o filho. Então, coloca numa lixeira, coloca em algum lugar para alguém cuidar, simplesmente não dá conta. Só que ele está dizendo o seguinte: Deus está se comparando à mulher de que forma? Eu não me esqueço. As irmãs lembraram dos filhos? Tem irmã frustrada porque o filho ainda não ligou? Tem pai frustrado porque o filho não ligou? Mas vai ter mãe. Porque mãe não desliga de filho. Isso é um papel de mãe. Então presta atenção. Nós homens temos que entender isso. Nós homens temos que entender que quando o coraçãozinho delas aperta, nós precisamos, no mínimo, considerar. Pode ser fruto de ansiedade dela? Pode. Pode ser que ela está prevendo alguma coisa? Pode. Eu lembro até hoje, o André tinha 2 anos de idade e ele teve um sangramento intestinal muito grave. Ele evacuou 60% do sangue do corpo. Ele tinha um intestino, ele tinha uma doença chamada hiperplasia, células cresceram, e quando cresceu, deu hemorragia e ele perdeu muito sangue. E eu levamos para a pediatra, da pediatra para o cirurgião pediatra, do cirurgião pediatra já nos encaminharam para Curitiba. E aí no dia seguinte eu liguei chorando para minha mãe. Ela me diz assim: eu sabia que você ia ligar para mim. Meu coração dizia que tinha algo acontecendo. Queridos, minha mãe não é nascer de novo, mas minha mãe é mãe. É papel da mãe não se esquecer do filho. Vocês estão entendendo? Por isso, irmãos, quando uma mãe tem uma apreensão sobre um filho, nós não podemos desprezar. Nós também, é aquilo que nós estamos estudando. Nem tudo que a mulher fala provém do Senhor. Porque tem coisas que ela fala que pode provir da própria angústia dela, da própria ansiedade dela, de aspectos da alma dela que não estão trabalhados. Mas você quer correr o risco? Eu não vou mais. Então ela falando, nós precisamos considerar em oração, para discernir se aquilo é dela ou se aquilo é de Deus dentro dela. Os irmãos estão entendendo? Então a mulher não desliga, mas o texto não para aí. Dá para ver que isso daqui é a mulher cuidando de gente? É fácil de ver, né? Aqui especificamente do ministério da mulher com relação aos filhos. Mas aí diz assim: eis que na palma de minhas mãos te gravei. O que é ter alguma coisa gravada na palma das mãos? Significa que a mulher, ela serve, porque a mão fala de serviço. A mulher serve ao filho. A mulher, aí vai dizer: os teus muros estão continuamente perante mim. O muro
nos fala do quê? O muro de um filho nos fala dos limites de um filho. Tem dia que dá para a gente conversar com o filho. Tem dia que não é dia da gente conversar com o filho. Quem sabe discernir isso? A mãe. Muito mais do que o pai. Os teus muros estão continuamente perante mim. A mãe sabe dizer com exatidão quais são os limites que um filho tem. Oh, meus queridos, por que a mãe tem todos esses papéis? Porque Deus deu para ela a função de cuidar de pessoas. Se Deus deu essa atribuição, Deus tem que dar para ela toda a capacitação para cuidar de pessoas. Então a mãe não se esquece, a mãe grava nas palmas da mão e a mãe estabelece quais são os muros dessa criança. Vamos lembrar, qual é a finalidade de um muro? Preservar o que está dentro e proteção do que está fora. Os irmãos estão entendendo? E aqui eu vou dar uma palavra às mães. Se vocês têm na vida familiar casos de sexualidade desenfreada, eu não estou falando do casal, eu estou falando da ascendência de vocês. Se vocês têm na ascendência histórico de sexualidade na vida familiar, filho é na barba de vocês. Filho não é para dormir fora. Filho não é para ter amiguinho dormindo. Nossa nação é uma nação altamente sexualizada, mas é altamente, não é pouca coisa não. São 5 minutos para complicar 20 e 30 anos de uma pessoa. Os irmãos estão entendendo? Especialmente as irmãs. Então, não rifem os seus filhos. Os seus filhos é na casa de vocês. Não brinquem com esse assunto. Se tem na ascendência, se tem casos de sexualidade, vocês tomem muito cuidado. E aí eu vou um pouquinho mais longe. Aí é terapia do terror. Não é porque é assim que tem que ser. Eu vou um pouquinho mais longe. Se nós tivermos aqui no nosso grupo históricos de molestação, seja homens, sejam mulheres, o cuidado é triplicado com os nossos filhos. Porque é extremamente comum da gente ver a repetição acontecendo. Mas é extremamente comum. E aí, os pais comem barriga. Quando acontece com eles, o assunto fica tão grave que os pais simplesmente comem barriga. E eles não percebem o que está havendo com os filhos. Vocês estão me entendendo? Quando que um filho tem condições de dizer não para um abuso? Entre 13 e 15 anos. Antes disso, ele não tem condições de dizer não. Algumas crianças, por um milagre, conseguem reagir fortemente e sair da situação, mas a grande maioria maciça das crianças não conseguem dizer não. Aí, vou mais longe. Os meninos, vocês vão cuidar em shopping, aeroportos, escola, mais do que as meninas, porque os meninos recebem mais assédio do que as meninas num determinado período. Vocês estão me entendendo? Especialmente nesses lugares que eu estou falando para vocês. Banheiros públicos. Até essa idade, vocês acompanham. Até essa idade a gente acompanha. Uma vez que atinge essa idade, aí atingiu uma estrutura para virar e dizer não. Meus queridos, dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Talvez de cada 100 casos novos que eu pegue, não menos que 60
eu vou ter históricos de sexualidade, que vai aparecer de dúzias de formas depois. Tudo bem? Então como é que a gente faz? Cuide. E aí, na nossa própria reunião, porque a gente também tem históricos de molestação dentro da reunião. Então, o cuidado que tem que ter, alguém supervisionando os nossos banheiros, parece uma loucura o que eu estou falando. Mas a gente é o tipo de cuidado que a gente só vai ter depois que acontece. Então, esses muros de proteção têm que ser muito bem estabelecidos, mas muito bem estabelecidos mesmo. E aí a mãe vai ter, por proximidade, vai ter um feeling, vai ter uma presença maior para conseguir ver alguns desses riscos. Tudo bem, queridos? Posso avançar? Vamos um pouquinho mais. Deem uma olhadinha em Efésios, capítulo 5. Aí eu já estou entrando no Novo Testamento. Vocês se lembram que o governo é conjunto? Vocês querem ver uma prova de que o governo é conjunto? A Bíblia diz assim, no versículo 22, as mulheres sejam submissas. Isso é prova de que o governo é conjunto? Porque é para quem se submeter? A mulher. Mas olha o versículo anterior. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós, homens, quando nos aproximamos das nossas esposas, com humildade para ouvi-las, nós estamos cumprindo esse texto. Nós estamos nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Alguns homens consideram que se sujeitar à sua esposa é quase uma afronta. Mas, meus queridos, nós precisamos de força e de vigor para nos sujeitarmos. E é o que nós temos que fazer. Se Deus quiser tomar nossas esposas para falar conosco, o que nós vamos fazer? Nos sujeitar. Isso vai acontecer muitas vezes. Quem tem mais valor num casamento, o homem ou a mulher? Vocês têm certeza? Quem tem mais valor diante de Deus no casamento, o homem ou a mulher? O valor dos dois é o mesmo, mas os papéis são distintos. Ninguém tem mais valor aqui. Jesus redimiu a mulher da questão da desvalorização da mulher. O Senhor Jesus fez isso como ninguém. Ele tratou a mulher como mulher. Restaurou toda a dignidade que é própria da criação da mulher. O Senhor Jesus fez isso de uma forma singular, de uma forma bela. Desde uma prostituta que queriam apedrejar, e ele apenas disse, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Depois, com amor, virou para ela, vai tu e não peques mais. Tratou ela com toda a dignidade, até na cruz, virando para João e dizendo, João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. O Senhor cuidou da mãe dele até na cruz. Porque aquilo mostra para nós, como nós vimos, como é que nós lidamos com as relações nessa vida. O Senhor nos ensinou. O Senhor Jesus teve um amor pela mulher único. Mulher, vocês têm o mesmo valor diante da gente. Só que vocês têm que aprender a falar. Algumas têm que aprender a falar literalmente, porque elas são caladas, e aí elas não auxiliam. Outras têm que aprender a morder a língua, porque elas falam demais. Algumas têm que morder o cérebro, porque elas pensam tão rápido, que elas podem engatar um assunto atrás do outro. Vocês estão me entendendo? E quando ela faz isso, falando, aí fica pesado, fica desesperador. Então a mulher precisa aprender apenas a falar. Porque se ela aprender a falar, ela cumpre o papel de auxiliar o marido e de edificar os filhos. E aqui ele diz algo interessante, ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Irmã, presta atenção.
De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, não precisam abrir, Deus tomou a figura das mulheres e vai usar a figura das mulheres para condenar os anjos caídos. Sabe por quê? Qual foi o problema dos anjos caídos? Eles não se submeteram ao estado que Deus havia criado eles. Certo? Deus vai tomar a mulher, a Bíblia diz assim, deve a mulher trazer o véu por causa dos... Deus vai tomar as mulheres, aquelas que se submetem ao Senhor, naquilo que o marido vai colocando, e vai mostrar para os anjos caídos, eu alcancei nelas um coração temente. Vocês estão vendo a força do testemunho de vocês? O testemunho de vocês é maravilhoso. O testemunho de submissão. Só que prestem atenção. Submissão não é anulação. Submissão não é anulação. Não agrada a Deus uma mulher que se anula. Porque se ela auxilia, quando ela se anula, ela não cumpre o papel que Deus criou para ela. Se ela edifica, quando ela se anula, ela também não vai edificar os filhos. Mulher tem que ser proativa. Mulher tem que ser sábia, inteligente, com clareza da parte do alto. Mulher tem que ser desta forma. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela está então auxiliando o marido e edificando os filhos. Agora, uma mulher pode escolher calar por 20 anos entendendo que não é hora de falar. Mas aí ela não está se anulando. Aí ela está aguardando o tempo de falar. Então, submissão não é anulação. Isto não agrada ao Senhor. As nossas mulheres precisam ser mulheres inteligentes, precisam ser mulheres sábias, precisam ser mulheres com entendimento, não apenas entendimento das Escrituras, mas entendimento do aplicar as Escrituras na vida. A mulher tem que ser prudente. Vocês se lembram? A mulher sábia edifica a sua própria casa. Provérbios 12, mas Provérbios 9 diz assim: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. A mulher precisa olhar Provérbios e conhecer quais são as 7 colunas da sabedoria. A Bíblia Vida Nova dá uma sugestão bem interessante sobre aquelas 7 colunas: entendimento, inteligência, sabedoria, prudência, discernimento. São 7 colunas, não estou me lembrando as 7 agora. Ela sugere num comentário da Vida Nova sobre esse texto essas 7 colunas. Vale a pena a gente estudar. Mulher tem que ser gente inteligente, com compreensão, com sabedoria. E, queridos, isso não tem nada a ver, mas nada a ver com estudo. Isso tem a ver com vida íntima. Isso tem a ver com intimidade com o Senhor. Então, a mulher precisa se submeter. Mas ela se submete a quem? Como ao? Então, mulher, eu vou te dar uma boa palavra. Tudo que o teu marido pedir que não esteja no Senhor, você está dispensada de fazer. Mente, engana, faz sexo de um jeito mirabolante. Tudo que o teu marido pedir que não está no Senhor, você não precisa se submeter. Você está me entendendo? Mas você precisa entender a palavra submissão. A palavra submissão, ela significa estar debaixo de uma mesma missão. Qual é a missão do casamento? Estabelecer um casamento para a glória de Deus. Estabelecer filhos para a glória de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, as irmãs estão entendendo? Então, o que a mulher vai fazer é tudo aquilo que provém do Senhor, que o Senhor deseja, que o Senhor anseia, que o Senhor quer,
É papel seu fazer. É papel seu cumprir. E a mulher tem que junto buscar em oração clareza de qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, vocês têm que nos ajudar a discernir qual a vontade do Senhor, qual é a amizade que é para a gente ter, qual é o trabalho que é para a gente ter. Vocês têm que nos ajudar a discernir quais são os nossos limites. Vocês têm que nos ajudar a discernir, porque vocês conhecem os nossos erros, vocês ajudam a gente a discernir onde a gente está exagerando, onde a gente está de menos, onde a gente está dentro do propósito, quando a gente está fora do propósito. É papel de vocês buscar a Deus, para vocês terem discernimento em Deus, daquilo que Deus tem para o nosso casamento. Vocês estão entendendo? E o papel de vocês é não querer nos convencer. Porque qual é o erro da mulher? Querer convencer. Fala uma, fala duas, fala três, fala cinco, explode, tenta comunicar de N formas, e vocês têm que lembrar uma coisa muito simples. Quem que convence? Então cada um dentro do seu papel e tudo vai dar certo. O papel de vocês é auxiliar, dentro da luz que vocês têm. É papel do Espírito Santo de Deus convencer. Vocês estão entendendo? Quando Deus dá uma convicção, permaneçam em oração dentro daquela convicção. Até que o Senhor ou mude vocês, ou mude o nosso coração. Vocês estão entendendo? Isso é se submeter como ao Senhor. Se submeter ao marido como ao Senhor. Os irmãos estão entendendo? E queridas, minhas queridas, que tragédia uma mulher que não gasta tempo com o Senhor. Sabe por que é uma tragédia uma mulher que não gasta tempo com o Senhor? Porque aquele casamento, desculpem, pode parecer ofensivo, mas vocês vão me entender. Quando uma mulher não gasta tempo com o Senhor, aquele casamento fica pobre. Porque nós não temos a pessoa auxiliando. Nós temos aqui casamentos pobres. Porque nós temos mulheres que não amam o seu Senhor a tal ponto de diariamente gastar tempo com o seu Senhor. Meus queridos, minhas queridas, Deus fala o tempo todo. Nunca nos falta luz. Nunca nos falta luz. Nunca nos falta luz. Nunca recorra a um psicólogo, a um médico, sem antes ter colocado o joelho no chão. Minha irmã, nunca faça isso. Ame o teu Senhor. Ame o teu Senhor. Ame buscando Ele, desejando Ele, temendo Ele, gastando tempo nas escrituras dEle, buscando uma palavra para você. Ame o teu Senhor. Olha, tem mulheres aqui de um vigor monstruoso. Minha irmã, não perca 1 milímetro do teu vigor, mas use o teu vigor para amar o Senhor. Vocês estão me entendendo? Não use o teu vigor para trabalho, para serviço. Não use o teu vigor para ser disposto para fazer um caminhão de coisas, para ficar inquieta. Use o teu vigor para buscar ao Senhor. E o Senhor te dará clareza sobre todas as situações da casa. Viver a vida não é uma questão de intelectualidade. Viver a vida é uma questão de sabedoria e de temor. O princípio do saber é o temor a Deus. A gente, quando teme e busca Ele, nós temos resposta para tudo dentro da casa. E minhas irmãs, muitas dessas respostas virão por vocês. Muitas dessas respostas. Enriqueça o teu lar, enriqueça os teus filhos. Dê a palavra, traga a palavra, encha a casa
dos textos das Escrituras, fale 1, 2, 3, 5, 10, 100 vezes, semeie as Escrituras com teu marido, com teus filhos, que no tempo devido, isso vai produzir o fruto necessário. Amém, minhas irmãs? Isso é uma submissão adequada de uma mulher. Agora, vocês querem ver? O texto aqui atrelou a submissão da mulher a quem? Ao marido. Eu não acho um texto, e agora vai ficar mais claro ainda, que inclua uma tarefa de uma mulher que não há pessoas. Eu pulei o texto de Maria e Marta. Eu podia ter aberto o texto de Maria e Marta. Vocês lembram o Senhor o que respondeu para Marta? Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será? O Senhor condenou o serviço dela? Não, porque serviço tem uma hora de ser feita. O Senhor condenou qual atitude? Ela viu o serviço antes de ver o Senhor. E aí está errado. Vocês sabem como é que a Bíblia manda a gente fazer o devocional, minhas irmãs? Vocês já ouviram isso algumas vezes? Que horas que é para a gente fazer o devocional da gente? De manhã. Vocês se lembram do maná caindo? O maná caía com o orvalho. E ele caía em cima da relva. O maná representa Cristo. O maná não tocava o chão, porque Cristo não tem nada a ver com o mundo. Ele caía na relva. E o maná tinha que ser colhido antes do sol aquecer, senão ele derretia. O que é o sol aquecer? Antes da gente entrar no fervo do dia. Os irmãos estão entendendo? Tem uma única irmã aqui que vai ter dificuldade de fazer isso. Qual que é? Aquela que tem filhos entre 0 e 4 anos. Porque filhos nessa idade quebra com a rotina de qualquer casa. Essa irmã vai ter dificuldade de manter a normalidade do devocional dela. Fora isso, ela precisa aprender a buscar o Senhor, a manter a intimidade dela com o Senhor, a ler as Escrituras. Isso daqui tem resposta para tudo. Não há problema da alma que isso daqui não te responda. Amém? Vamos até 1 Timóteo capítulo 2. Deixa eu mostrar um outro texto para as irmãs. Veja um versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O texto aqui está fazendo uma exortação para a mulher. Mulher gosta de acrescentar coisa ao vestuário. Mulher gosta de uma trancinha, de um arquinho, de um negocinho que combina, de um brinquinho. Vestir mulher é muito mais difícil que vestir homem. A mulher gosta disso. E a Bíblia está fazendo uma exortação. A Bíblia não condena a mulher se arrumar. Mas a Bíblia está dizendo que a mulher não pode se basear nesse exterior para ser alguém. O que torna a mulher alguém? Boas obras. O texto de 2 Timóteo vai nos esclarecer essas boas obras. A mulher tem que se vestir de boas obras. Meus queridos, sabe o que é boas obras? É produzir Cristo nas pessoas. Obra é o que a gente faz no dia a dia. Mas boa obra é produzir Cristo nas pessoas. As melhores visitas que eu faço, onde eu reúno, quando eu vou visitar irmãos que não estão bem, quem que viu? Eu e minha esposa. Não fui eu quem percebi.
Foi ela. Foi ela que foi ela que conversou, foi ela que entendeu que seria importante eu ir até lá. Mulher tem que ser vestida de boas obras. O que é boas obras? Formar Cristo nas pessoas. De dúzias de forma. Você pode ter alguém mudando no teu prédio e você oferecer um almoço. Você está dando um testemunho de Cristo. É isto o que veste uma mulher. Quando ela tem em mente levar Cristo às pessoas e não é a roupagem dela. Vocês estão entendendo? Jesus falou uma coisa interessante quando ele falou dos ansiosos. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber. Vestir deixa a gente ansioso. Ai, será que eu estou bem? Será que vai gostar de mim? Será que vai fazer um elogio? Vestir deixa a gente ansioso. Só que não é só roupa que veste, não. Pele veste. Ai, mas essa celulite aqui. Pele veste. E pode consumir uma mulher. Pode consumir ela. Um furinho pode consumir ela. Porque ela não está perfeita, como ela entende que precisaria ser. Mas não o pai dela que entende assim. Então, muita coisa veste, pele veste, roupa veste, título veste. Título de profissão, disso, daquilo, de curso. Roupa, carro veste, casa veste. Tem muitas coisas que nos vestem. E as irmãs têm que cuidar para não buscarem valor nisto. Vocês conhecem a história do Atmani? Os irmãos devem conhecer. Vocês sabem que o Atmani foi discipulado por uma missionária inglesa chamada Margaret Barber. Queridos, quem diria que um homem como aquele foi discipulado por uma mulher abandonada pela agência missionária dela? Quando esta mulher morreu, vocês sabem o que ela tinha? Ela possuía, a biografia diz, as peças íntimas, o vestido e a Bíblia. E eu digo sem medo de errar. Ela vai estar perto do trono do que a grande maioria de nós. Que Deus levante mulheres assim no nosso meio. Amém? Mulheres que vejam o Senhor. E que tenham por anseio, não tenham nenhum outro anseio, tenham por anseio pleno, levar Cristo às pessoas. Primeiro a seu marido, depois a seus filhos, depois a sua casa, depois a todas as pessoas que Deus colocar perto dela. Que ela seja vestida de boas obras. Amém? Mas não apenas isso. Veja o que o versículo 15 diz. Diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A Bíblia está dizendo agora algo interessante. Diz que a mulher é salva. A palavra preservada significa salva. É a mesma palavra que é usada em Efésios. Efésios diz que o homem é o cabeça da mulher e se torna ele o salvador da mulher, o salvador do corpo. A palavra salvador ali, assim como a palavra preservador, é a mesma. Sabe o que significa? Significa preservador. Aqui sobre o homem, está dizendo que o homem, ele preserva a mulher. E vocês sabem o que significa a palavra preservador? Pré-servidor. Agora eu estou falando para o homem. Quem que serve quem? O homem serve a mulher. Mas prestem atenção no que o texto está falando para a mulher. Diz que a mulher é
preservada na função de... O que o texto está falando? Quando uma mulher se propõe a ser mulher, a ser mãe, se ela entender o papel e ela fizer segundo o Senhor, aquilo preserva ela dentro da vontade do Senhor, porque o Senhor criou ela para aquilo. Mulheres que não aceitam bem a sua maternidade são mulheres que podem adoecer. Porque a mulher é preservada na função de mãe. Minhas irmãs, filho exige paciência? Filho regula o tom de voz teu? Filho leva você ao quebrantamento? Filho leva você a arrependimento? Você está vendo quanto que o filho te preserva? Mas não. A gente deixa o filho no canto e vamos cuidar dos negócios dessa vida. Que triste. E aí nós vamos ter dentro da reunião N irmãs adoecidas. Por quê? Porque elas abandonaram a função maternal que preserva elas em vida. Porque o Senhor as criou para cuidar de gente. Quando ela se propõe, ela é preservada. Está fazendo sentido? Vejam mais, vejam o segundo, a 1 Timóteo 5 ainda. 1 Timóteo capítulo 5. O texto está falando sobre as viúvas. O versículo 3, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. E aí vai dizer, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aí usou filhos e netos. Pode ser homem, pode ser mulher. Pode ser filho homem, filha mulher, pode ser neto homem, neta mulher, é para cuidar das viúvas, certo? Mas aí no versículo 9 diz assim, não seja inscrita, eu estou mostrando para vocês que todos os textos da Bíblia atrelam a mulher a pessoas. Olha o versículo 9 e 10. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. E aí, olha o que essa mulher tem que ter feito. Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados e viveu na prática zelosa de toda boa obra. Essa viúva que está sendo inscrita na igreja, que vai ser cuidado pela igreja, ela cuidou ao longo da vida dela de quem? Algum local de reunião aqui tem aquela irmãzinha, aquela mulher velha, que toda a igreja ama estar com ela, para ouvir uma palavra? Como nós precisamos dessas irmãs dentro da igreja. Irmãs sábias, com uma palavra coerente, com uma palavra santa, com uma palavra ponderada, de prudência. Como a gente precisa deste tipo de viúva aqui dentro da igreja, para orientar as mais novas. Mas, queridos, o texto não para aí. Olha o que ele fala no versículo 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Então agora o Espírito Santo fez uma coisa curiosa na boca de Paulo. O Espírito Santo fez o quê? Quem que é para socorrer as matriarcas da família? As viúvas, as mães, as avós. Quem que é para socorrer? As mulheres. E hoje nós temos uma bagunça enorme com isso. Nós temos noras que se recusam a cuidar de suas sogras. Alguns casos podem não ter jeito, é uma verdade. Nós temos filhas que se recusam a cuidar das suas mães. E, queridos, isto é uma ofensa ao Senhor. O versículo 8 diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da fé, é pior que o descrente. Por quê? Porque quando Deus toma uma mulher crente para cuidar das mulheres mais velhas que precisam de auxílio, minhas queridas, isso dá um testemunho da natureza do nosso Deus.
quer aquela pessoa mereça, quer aquela pessoa não mereça, porque o nosso Deus faz o sol vir sobre bons e maus, a chuva vir sobre justos e injustos. E quando eu sou bondoso como Ele é, a Bíblia diz que eu me torno então filho deste Pai. Eu estou dando um testemunho público deste Pai. Nossas irmãs precisam cuidar de pessoas. Vocês estão entendendo? Abram Tito, capítulo 2. Até agora nós não achamos nenhum texto que não atrele a mulher às pessoas. Vejam Tito. Tito diz assim: quem aqui já tem os filhos acima de 30 anos de idade? As irmãs, levanta a mão, levanta alto. Isso, prestem atenção. Vocês são as mulheres mais velhas que o texto vai citar. E isso não é uma ofensa, isso é um elogio. Porque vocês podem ser tomadas na maturidade de vocês. Olha o que o texto diz. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. O que é caluniar? Caluniar é falar sobre outras pessoas. Existe uma diferença, o texto bíblico faz uma diferença entre o difamador e o caluniador. Eu não vou me lembrar com exatidão quem é quem agora. O difamador fala em público. O caluniador fala no pé do ouvido, mas fala. Minhas irmãs, prestem atenção. Você quer um lar frio? Você quer ter um lar frio de amor ao Senhor? Sabe o que é para você fazer se você quiser ter esse lar? Fala das pessoas. Mas fala. Abre a boca e fala à vontade. Você vai colher filhos distantes. Às vezes, nós vamos ter aqui irmãos que têm filhos distantes, porque esses filhos estão com o amor apagado. Sabe por que estão com o amor apagado? Porque tiveram mães que falaram de pessoas. A Bíblia diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfria. Quantos filhos você tem? 3. Sabe quantos são quase todos? 2. Diz que o amor deles vai esfriar pela iniquidade se multiplicar. Sabe quais são as duas formas de multiplicar a iniquidade? Ou você peca, ou você fala do pecado de alguém. Vocês querem ver que coisa maravilhosa? No tempo dos fins, Jesus chamou a atenção de 2 famílias. Quais são as 2 famílias? Noé e Ló. Certo? 2 homens crentes. 2 mulheres crentes. Por que a mulher de Ló, do meu ponto de vista, era crente? Porque ela virou uma estátua de sal. E sal na Bíblia significa vida cristã. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a se tornar insípido, para nada mais presta. Ela foi um sal insípido, mas era uma mulher crente. E filhos criados por pais crentes. Você quer uma curiosidade dessas 2 mulheres? Nenhuma das 2 tem nome na Bíblia. O que não é comum da Bíblia fazer. Porque a Bíblia dá nome. Sabe por que as 2 não têm nome, do meu ponto de vista? Porque a mulher de Noé estava atrás dele, auxiliando ele no pé do ouvido. Ela não precisava aparecer, porque a mulher não tem necessidade de aparecer. Vocês estão entendendo? Sabe por que a mulher de Ló não tem nome? Porque ela amava o mundo. Ela olhou para trás por causa disso. Diante do Senhor, ela não tinha valor espiritual, porque ela foi imergida
dentro do mundo, imersa dentro do mundo. Agora você quer ver a tragédia dos filhos? As duas filhas de Ló se deitam com o pai, porque tem uma mãe mundana. Mas os filhos de Noé, o texto diz que Noé vai, toma um porre. Os estudiosos dizem o seguinte, que muito possivelmente Noé não conhecia o efeito da planta. Ele plantou uma vinha, produziu vinho, e ele desconhecia o efeito da planta, porque ele era um homem cheio do Espírito de Deus. E ele então toma um porre e se coloca na sua tenda nu. 2 filhos, chega um filho. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que não foi o filho quem entrou, foi o neto. Porque foi o neto que foi amaldiçoado. E naquela ocasião, chamava-se o filho, chamava-se o neto, às vezes de filho. Como nós temos o hábito, às vezes, de fazer isso. Queridos, diz que então o filho chega, zomba da nudez do pai, os outros 2 chegam, colocam uma capa nos ombros. Primeira vez que a palavra ombro apareceu na Bíblia. E vão de costa e cobrem a nudez do pai. Quem que ensinou aqueles filhos a fazer isso? A mãe. Mães críticas colhem filhos frios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E aqui é para as mulheres mais velhas ensinarem as jovens recém-casadas. Mulher, você que é mais velha, se você pegar uma mais nova, falando de pessoas, não participe. Não imite. E, com graça e com jeito, exorte. Vocês estão entendendo? Nós precisamos de irmãs dentro da igreja que cubram os pecados da igreja. Pecado a gente só descobre para tratar. Tratou, a gente cobre e nunca mais descobre. Porque o amor cobre multidão de pecados. Os irmãos estão entendendo? Provérbios diz, Tiago diz, essa atitude é aprendida pelas mamães. As mamães vão ensinando os filhos a pensar. O filho chega com ácido com alguém, querido, calma, não é assim. Olha isso daqui desse ponto de vista. Olha o que falta para essa pessoa. Querido, vem cá, vamos orar por essa pessoa. Gente, falta isso dentro da igreja. Que as mulheres mais velhas aqui da reunião se levantem com essa unção. A unção de não falarem de irmãos, para que a igreja possa ser preservada em amor. Veja mais, diz assim, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Aqui cita uma coisa interessante, que algumas mulheres mais velhas tinham o hábito de beber muito. E eu vou ampliar o conceito. Eu vou dizer o seguinte, que as mulheres mais velhas não podem ser compulsivas. Aqui está citando bebida. Mas tem mulher que é com compra, tem mulher que é com limpeza, tem mulher que é com organização da casa, tem mulher que é com uma perfeição exacerbada. Queridos, eu ouvi uma história de uma mulher que passava roupa com régua. Sabe por quê? Ela ia lá medir a gaveta. Assim. Assim. Ela ia lá medir a gaveta. Aí ela passava a roupa de tal forma que cobrisse todos os cantos da gaveta. Nós temos mulheres escravizadas do perfeccionismo. Nós temos.
Tudo aquilo que for excesso, coloque nesse texto. Mulher, só tem 4 excessos que você pode participar, mulher e os homens. A Bíblia só nos autoriza 4 excessos, que você não tem problema de fazer muito. Todo outro excesso a Bíblia vai condenar. Por mais legítimo e correto que seja, só tem 4 excessos que a Bíblia nos permite. Quais são esses 4 excessos? A Bíblia pode amar a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz que nós podemos amar a Deus acima de todas as coisas. De toda a força, toda a alma, todo o entendimento, todo o coração. Primeiro excesso. Segundo excesso, nós podemos orar sem cessar. Terceiro excesso, nós podemos em tudo dar graças. Quarto excesso, nós podemos, tudo o que nós fizermos, fazermos para a glória de Deus. Qualquer outro excesso é sinal de anormalidade. É sinal que Deus não está naquilo. Então aí para e sonda teu coração, minha irmã. Você é excessiva? Eu estou perguntando para as irmãs. Você tem algum traço de excesso dentro de você? Se você tiver alguma área em que você é excessiva, você faz demais, levanta essa área na tua cabeça. Levantou? Dá uma nota de 0 a 10. Qual a nota é a intensidade do teu excesso? Pois eu vou dizer uma coisa. Se tiver acima de 7, é urgente. Vocês estão me entendendo? Se não tiver nenhum daqueles 4 excessos, você precisa corrigir. Quem que ensina isso? As mulheres mais? E isso não tem problema nenhum, né, irmã? Claro que não. Isso é uma dádiva. Nós precisamos de mulheres mais velhas dentro da igreja. Mulheres que ensinem as jovens recém-casadas, minhas irmãs mais velhas, deixa o Espírito Santo de Deus tratá-las e deixa o Espírito Santo de Deus levantá-las em testemunho para ensinar as jovens recém-casadas. Vocês estão me entendendo? A hora que os filhos de vocês atingirem 25, 30 anos, e isso para as mais novas também, vocês vão parar já de cuidar dos filhos de vocês e o Espírito vai levantá-las para cuidar das irmãs dentro da igreja. Vocês vão ter atitudes de mães. Gente que vai ensinar, que vai educar, que vai ensinar como viver a vida com moderação, com equilíbrio. Nós necessitamos de irmãs assim. Os irmãos estão entendendo? Queridos, eu não tenho horário para nada na clínica. Sabe por quê? Porque não tem gente assim dentro da igreja. Uma parte daquilo que eu ajudo as pessoas a resolver, irmãos da igreja resolveriam. O problema é que esses irmãos não se dispõem para serem transformados pelo Espírito, nem para serem usados pelo Espírito. Vocês estão entendendo? E aí vem um pouquinho mais, diz assim: não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seu marido e a seus filhos. Quem veio primeiro? Mulher, deixa eu te perguntar, na prática, quem que você vai amar mais, teu marido ou teus filhos? Sabe por que o Espírito Santo está colocando dessa maneira? Sabe por que o Espírito coloca da maneira? O Espírito não faz nada à toa. Mulher, você quer um filho equilibrado? Você quer um filho equilibrado? Sabe o que você tem que dar? Um cuidado ao seu marido. Cumpra o teu papel de esposa. Quanto mais estável é o relacionamento do casal, mais estável é o crescimento dos filhos. Por isso a Bíblia coloca na ordem certa, o marido e os filhos. Aí diz assim, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Quem está dizendo isso? O Espírito Santo de Deus. Mulher tem que saber manter a casa em ordem. Mulher tem que saber cuidar de roupa. Mulher tem que saber cozinhar. A mulher tem que gostar disso o tempo todo. Porque tem papéis que são difíceis.
Mas a mulher precisa buscar no Senhor o prazer que é próprio do Senhor. Quem tem que ser boa dona de casa? A mulher. A Bíblia exorta o homem a ser bom dono de casa? Não. Mas os homens aguardem. Porque a Bíblia ensina que os homens têm que participar das coisas comuns do lar. O que tem mais comum do que uma louça suja? Uma fralda ser trocada. Um banho a ser dado numa criança. Uma criança para ser mimada. O que tem mais comum numa casa do que isso? Uma roupa a ser tirada do varal. Tem coisa mais comum do que isso? E a Bíblia faz uma exortação de que é para os homens viverem a vida comum do lar. Mas não é papel nosso ser bom dono de casa. Vocês estão me entendendo? Não confundam isso daqui. Aí eu consegui cumprir todos os textos das irmãs. 1 Pedro 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, sem com S, não com C. Dá toda a diferença do mundo. Sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Deixa eu parar aqui. Aqui abre uma condição especial para aquelas irmãs que são casadas com maridos que não são crentes ou que ainda não se posicionaram bem diante do Senhor. De que jeito que é para essas mulheres ganharem seus maridos? Quietas, cumprindo o seu papel diante de Deus. Nós temos um problema quando nós temos um homem que não se posiciona bem. A mulher, as irmãs, são tentadas a fazer o papel do marido. Se uma irmã quiser fazer o papel do marido, ela não faz nem o dela, nem o do marido. E aí a criança fica desprovida de pai e mãe. Irmão, presta atenção. Se o seu marido não se posiciona, são pouquíssimas as coisas que você vai se posicionar no lugar dele. Não se posicione nas tarefas dele. No reino dos homens, tem mérito fazer o que a gente não foi chamado para fazer. Digamos que tem uma zeladora aqui no complexo, aqui do Palavra da Vida, e essa zeladora na segunda-feira sobe no telhado e lava o telhado. Fez com segurança, com equilíbrio, mas lavou esse telhado aqui. O gerente aqui, o administrador, ele vai virar para essa funcionária, humanamente pensando, e vai pensar assim, essa eu não perco nunca. Porque ela vai muito além da tarefa dela. Estou certo? Só que prestem atenção no que eu vou falar. No reino de Deus, fazer o que Deus não te chamou significa desobediência. No reino de Deus, fazer o que Deus não te chamou significa desobediência. O que recebeu 5 talentos multiplicou 5. Ele multiplicou 6? Não. Ele multiplicou apenas segundo as tarefas que Deus deu para ele. O que tinha 2, multiplicou apenas segundo as tarefas que Deus deu para ele. O que tinha 1 não fez nada. O Senhor virou e falou, pega o talento dele, dê ao que tem 5, porque está escrito, está dito, que vai ser dado àquele que mais tem. Que mais responde. Então, o que tem 5, então recebeu mais 1. Aí, então, ele pode produzir 6. Se não, você fazer o que é papel do teu marido, se você fizer isso, você entra em pecado diante de Deus. Vem cá, querida.
Vem cá fazer um favor. Prestem atenção no que eu vou dizer. Uma irmã que assume papéis que não lhe pertencem, pode ficar firme. Fica firme. Que assume papéis que não lhe pertencem, vai esgotar. Está cansando? Vocês estão me entendendo? O que Deus pede é leve. Ela não sente. Mas o que Deus não pede, pesa. Aí vai te custar. Vai te custar em irritação, vai te custar em inquietação, em agitação, em voz alterada. Por quê? Tudo porque está sobrecarregado. Esse não é o propósito de Deus. Quais as irmãs que costumam cair nisso? Aquelas irmãs casadas com ímpios ou aquelas irmãs casadas com homens que não se posicionam diante de Deus? Elas são tentadas a se sobrecarregar. E vocês não podem cair nisso. Os irmãos estão conseguindo entender? Então o Espírito Santo está trazendo uma clareza. Você discerne o que é teu, faz o que é teu, aguarda em Deus, deixa Ele ver a boa obra tua, tranquila, aguardando em Deus, não se sobrecarregue, e o Senhor é quem é o responsável por convencer o teu marido. Mas ele não para aí. Aí ele vai dizer o que Timóteo diz. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Minha querida irmã, sabe o que tem grande valor diante de Deus? Quando você for mansa e tranquila. Por que que a mansidão e a tranquilidade da mulher tem grande valor diante de Deus? Porque a mulher toca em gente. E para tocar em gente, a gente tem que tocar com docilidade. Gente, é gente que nós estamos tocando. É gente eterna que nós estamos tocando. É o espírito da pessoa que nós estamos tocando. Se a mulher troca com um tom de voz alterado, ríspida, chata, briguenta, irritada, carregada, doída, sofrida, ela toca de um jeito indevido nas pessoas. E ao tocar de um jeito indevido, ela fere as pessoas. Por isso que a mansidão e a tranquilidade numa mulher, isso é dito só para a mulher, tem grande valor diante de Deus. Porque ao tocar com mansidão e com tranquilidade, ela toca com exatidão. Ela toca segundo o Espírito Santo de Deus. Mas de outro jeito, não é segundo o Espírito. As irmãs entendem? E aí ele vai dizer para nós, versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao vosso próprio marido. Queridas, não tem jeito. O ministério de vocês é esperar. Vocês têm que aguardar 3 dias, com 3 dias de cólica para menstruar. Vocês têm que aguardar 4 ou 5 dias até encerrar a menstruação. Vocês têm que gestar 9 meses. Vocês têm que amamentar 6 meses. Vocês têm que falar conosco e aguardar de alguns dias, alguns meses ou alguns anos. Não é verdade? Então, não luta contra a espera, não. Aprende a esperar. Porque isso fica mais fácil para você. Tá? E a última coisa, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Mulheres ansiosas. Que mulher aqui que fica imaginando coisa ruim ali na frente? Levanta a mão. Mulheres que temem perturbação. Uma mulher que teme perturbação é uma mulher que vai agitar, que vai cobrar, que vai exigir, que vai controlar.
porque ela precisa garantir que tal tragédia não aconteça. Vocês estão me entendendo? E aí a Bíblia faz a exortação de que é para a mulher não temer perturbação alguma. Amém? Espero que tenha ajudado as irmãs. Amanhã vamos discernir o que Deus vai depositar, né? Obrigado, Espírito Santo de Deus. O Senhor é o nosso ajudador. Te entregamos, Senhor, o restante dessa noite. E pedimos a Tua graça para viver tudo para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.